Oi pessoal, tudo bem com vocês? Você que está chegando agora, bem-vindo ao canal Dani Variedades Oficial. Gente, hoje nós estamos aqui que nós vamos falar a respeito de um assunto que com certeza você já leu aqui no título, a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas, muitas mesmo, dentro da igreja me perguntam: Dani, por que você saiu da igreja? O que Deus te fez? Qual o motivo? O que aconteceu que tu saiu da igreja? Muitas vezes eu entro dentro da igreja, gente, e pessoas me perguntam, é uma pergunta que não quer calar. Então hoje eu gostaria de tirar todas as dúvidas de muitas pessoas a qual que elas me perguntam. Amém? Agora eu vou sentar e vou trazer vocês comigo e eu vou, contar um pouquinho da minha trajetória na presença de Deus. Bom, gente, olha só, eu tenho uma colinha aqui nas minhas mãos para que eu não venha esquecer. A primeira pergunta: por que você saiu da igreja? Irmãos, muitas pessoas me questionam e me perguntam. Alguns me chamam de Irmã Daniela até hoje. E eu dizia: Irmã Daniela, o que te levou a sair da igreja? Irmãos, o que me levou a sair da igreja foi que eu comecei a me esfriar na fé. Eu simplesmente comecei a me esfriar na fé. Foi quando eu decidi que eu ia dar um tempo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas o meu ponto de vista, para mim estar na igreja, eu precisaria estar com uma fé alicerçada. Ei, não existe uma meia grávida. Uma mulher que ela vai dizer que ela está meia grávida. Ou ela está gestante, ela não está gestante. Não existe um meio crente no meu ponto de vista. Foi isso que me levou a sair da igreja. Eu sempre deixei muito bem claro nas minhas pregações que o dia que eu esfriasse na fé, vocês iam me ver dentro da igreja, mas como uma visitante e não como uma membra, e eu cumpri o que eu falei. Então foi esse o motivo que realmente me fez eu sair da igreja. O que mais te marcou? Algumas pessoas me perguntam o que mais me marcou nesse meu tempo de evangelho, nesse meu tempo na igreja. Irmãos, foram tantas coisas, foram tantas maravilhas que o Senhor fez, foi tantos milagres que Deus fez, e o que mais marcou na minha vida foram muitas coisas, mas o que mais marcou, o que eu mais lembro com carinho, os cultos dentro do presídio, dentro da penitenciária. Irmãos, não tem preço pregar para aquele povo. É um povo humilde, um povo aquebrantado, um povo que vem com sede, com fome da palavra do Senhor. E é um lugar onde que ninguém está te vendo, onde que tu não vai ter aplausos do homem aqui fora, para o homem dizer que você prega bem, que você faz as coisas bem. E é ali naquele lugar que Deus te honra, e é ali naquele lugar que Deus te exalta. Então o que muito marcou a minha vida não foi só o presídio, mas o que muito marcou a minha vida, um dos lugares foi a penitenciária. Do que você mais sente falta? Novamente, o presídio. Eu tenho muita saudade daquelas presas, eu tenho muita saudade daquelas famílias que eu encontrava muitas vezes no pátio, que eu chegava, eu abraçava. Eu tenho muita saudade, irmãos, daquele lugar. Eu tenho muita saudade quando eu ia na casa das presidiárias e fazia culto ao ar livre. Muitas vezes a gente ia para pregar para 2, 3 pessoas, porque aquelas presidiárias elas estavam com a tornozeleira, então elas não poderiam ir à igreja. E elas nos chamavam para ir na casa: Irmã Daniela, tu vem aqui fazer um culto para a gente. E era lindo, e ela saiu à redondeza dos vizinhos, convidando os vizinhos. E quando eu chegava naquele lugar, tava todas as cadeirinhas assim no pátio, e vinha chegando gente. Nossa, era lindo, era gratificante. Então isso é uma coisa que muito me marcou também. Do que você se arrepende? Do que eu me arrependo? Sinceramente, de não ter sido mais fiel para Deus o tempo que eu fiquei na igreja, de eu não ter me esforçado mais, embora que hoje eu não esteja mais, mas eu acho que no momento que a gente está, a gente tem que dar o nosso melhor, o nosso tudo, o nosso primeiro.
E eu sei que eu poderia ter feito muito mais. E eu só me arrependo de não ter feito mais para Deus. E o que mais te chateia? Irmão, sinceramente, o que mais me chateia quando eu vou a um culto hoje na igreja é que quando pregadores assumem o altar e dizem assim: você saiu da igreja por causa do homem, porque você está olhando para o homem. Irmãos, Deus é testemunha, Deus conhece o meu coração. Eu não saí da igreja por causa de fulano, ciclano ou beltrano. Eu não saí da igreja porque eu fui punida. Eu não saí da igreja porque alguém não atendeu as minhas vontades. Eu não saí da igreja por causa de A ou por causa de B. Tanto que até nos dias de hoje eu frequento o ministério. Eu saí da igreja porque eu esfriei na fé. E então não adiantava eu estar ali representando para o homem, porque Deus ele quer a nossa santificação, Ele quer a nossa verdade, Ele quer a nossa pureza. Então não adiantava eu representar para o homem, porque Deus conhecia que eu já estava fria, gelada espiritualmente. Então foi o momento que eu realmente saí da igreja. A próxima pergunta é: o que Deus fez para te ter saído? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. Tem pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp, dizem: irmã Daniela, volta. Irmã Daniela, o que Deus fez para te sair da igreja? Irmãos, é um dos motivos que me fez eu sair da igreja, porque Deus fez e porque Deus faz muito, mas muito por mim. Sabe o que é muito? É muito. E Deus não merece eu estar na igreja de qualquer forma. Deus não merece eu estar na igreja de qualquer jeito. Deus não merece eu me doar o tanto que eu quero de qualquer forma, de qualquer jeito. Isso foi um dos motivos porque eu me sentia com um sentimento de culpa. Porque tudo que Deus fez por mim, tudo que Deus faz por mim, e eu estar na presença dele de qualquer forma, de qualquer jeito, não. Então tá aí a resposta da pergunta: o que Deus te fez para te sair da igreja? Deus ele faz muito por mim, muito mesmo. Então eu acredito que eu não posso estar na presença dele de qualquer forma, de qualquer jeito. A próxima pergunta é: qual foi as tuas melhores e piores experiências? Irmãos, as experiências são infinitas, são grandes, como eu tenho, você tem, experiências arrebatadoras, experiências que você chora de alegria, mas também experiências amargas que você queria que apagasse da tua memória, apagasse das tuas lembranças, não é mesmo? E eu lembro de uma experiência que eu tive com Deus, que eu já estava fraca na fé, eu estava quase morrendo espiritualmente. Eu lembro que antes de eu sair da igreja, que eu orava e eu dizia: Deus, eu não quero sair da igreja. Irmãos, eu lembro que quando que eu já não tinha mais força para orar, eu escrevi uma carta para Deus e dizendo: Deus, eu não tenho mais força para orar. E eu apresentava aquela carta e dizia: Deus, eu não quero sair. E sabe, irmãos, o que é você orar e Deus te responder nos mínimos detalhes de orações, tu orar e a resposta vinha assim em questão de minutos e Deus responder. E quando que eu fiquei durante 4 anos na penitenciária fazendo culto, que é algo que eu orava e pedia para Deus, que Deus me capacitasse para me pregar para aqueles presos. Eu lembro que o último pedido que eu fiz a Deus, antes de eu sair da igreja, eu já estava morrendo espiritualmente. Sabe quando você sabe que você está na luta e que tu não tem mais força, que é um soldado ferido, um soldado machucado, um soldado que não tem mais forças, não tem mais aonde que tirar. Mas você quer ajudar o teu irmão, você quer ajudar o teu próximo, mesmo você sabendo que você não consegue, mas você quer. Eu sei que acontece isso com você, meu amado irmão. Eu sei que muitas vezes você está na luta, está na peleja, está na fornalha e tu não tem mais forças, mas você quer ajudar o teu irmão. Eu lembro que eu já estava morrendo espiritualmente e eu dobrei os meus joelhos dentro de casa e eu disse para Deus: Deus, eu não tenho mais forças de ficar na tua presença. O Senhor sabe que até onde que eu consegui, eu fui fiel a ti. Hoje eu não tenho mais condições, Senhor, de fazer a tua obra, mas eu te faço um último pedido. Se o Senhor puder atender este meu último pedido.
Eu quero, Senhor, que o Senhor me coloque diante da juíza, da vara criminal que cuidava daquelas presas. Porque aquelas presas, elas falavam tão bem daquela juíza. E elas sempre diziam assim para mim: irmã Daniela, ora pela fulana de tal, que por ética eu não vou dizer o nome da excelentíssima aqui. Ora por ela, porque ela é muito querida para nós, ela nos ajuda, ela conversa, ela brinca, ela sorri para nós, às vezes ela nos visita aqui. E eu me lembro que o pedido daquelas presas, ela sempre pediu para mim orar por aquela juíza. E eu dobrei os joelhos dentro de casa, já sem força, e eu disse: Deus, eu gostaria de fazer o último pedido. Eu gostaria de poder pregar para a excelentíssima fulana de tal. Irmãos, foi quando que eu procurei uma ex-presidiária. Essa ex-presidiária, ela pegou 48 anos de cadeia. E ela conseguiu sair em questão de pouco tempo e ela estava na rua. Claro que estava para vir a julgamento e ela poderia ter retornado ao presídio. E eu procurei ela e eu disse assim: fulana, eu precisaria ir até o fórum e eu precisaria conversar com a juíza fulana de tal. E eu gostaria que você fosse comigo. Irmãos, e aquela menina foi ela, foi a mãe dela. Se ela assistir este vídeo, ela vai lembrar deste dia. E eu fiz uma prova com Deus: Senhor, se for para mim pregar para esta juíza, nós não vamos encontrar barreira nenhuma. Nós vamos chegar e nós vamos conseguir falar com ela. Irmãos, nós fomos até o andar, e quando nós chegamos no andar, qual que essa juíza estaria, que ela ia ter uma audiência aquela tarde, quando nós chegamos, aquela ex-presidiária olhou na porta para o lado de fora e disse: olha, ela vai ter uma audiência daqui meia hora, está aqui marcada daqui meia hora, vamos ficar sentado aqui na porta, que daqui a pouco vai passar alguém e a gente conversa. Irmãos, não deu 5 minutos que a gente estava sentado na porta daquele lugar, passou a secretária da excelentíssima. Quando a secretária da excelentíssima passou, a ex-presidiária disse que queria conversar com ela. E a gente foi encaminhado até aquela sala. E quando nós chegamos ali, irmãos, estava a excelentíssima, estava a juíza, estavam umas outras pessoas mais, já tinham alguns advogados, porque a audiência logo ia começar. E quando eu entrei, eu confesso que eu tremia muito, eu não sabia por onde começar, e eu pedi que Deus colocasse as palavras nos meus lábios. E Deus colocou as palavras nos meus lábios. E ali, irmãos, eu comecei a pregar para aquela mulher, eu comecei a falar do amor do Senhor. E eu pude ver as lágrimas daquela mulher começar a rolar sobre a face dela. E ali alguém começou a se irritar. Eu não lembro na época se foi o advogado ou as outras partes que estavam ali. E disse assim: olha, excelentíssima, já está na hora de nós começar a nossa audiência. E esse povo já está atrapalhando. Por favor, eu peço que vocês se retirem da sala. E ali então nós se retiramos daquela sala. Mas que eu consegui pregar para aquela mulher, eu consegui. Foi uma experiência assim que eu nunca mais vou esquecer. Outra experiência forte que eu tive com Deus foi dentro da penitenciária. Que uma tarde eu cheguei dentro daquela penitenciária para me pregar. E uma menina, ela começou a se aproximar de mim. E quando aquela jovem começou a se aproximar de mim, Deus me mostrava que aquela guria estava pensando no suicídio. E que ela achava que para ela não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Irmãos, e Deus me usou de uma tal forma para falar com ela que Deus tinha um amor tão grande, um amor tão imenso, um amor tão lindo por ela. E aquela menina caiu em lágrimas. E aquela jovem era desviada. E se você procurar aqui por dentro deste canal, você vai encontrar uma carta desta jovem, a qual que eu li aqui no canal. Aonde que ela diz que ela estava pensando no suicídio, pensando na morte. Foram muitas experiências que eu tive com o Senhor nessa jornada. A próxima pergunta, ou seja, as piores experiências. Irmãos, foram muitas, mas eu vou relatar aqui uma única que me marcou muito, muito, e que eu confesso que faz pouco tempo que eu consegui tirar isso do meu coração. Irmãos, tinha uma pessoa dentro da igreja, uma irmã, que eu tinha um carinho tão grande, um amor tão grande.
E essa pessoa se desviou várias vezes, ela ia e ela voltava e ela retornava. E cada vez que ela caía, eu nunca deixei ela caída, eu sempre fui atrás, eu sempre corri. E muitos irmãos já não confiavam mais na palavra dessa irmã pelas indas e vindas e já não convidavam mais essa serva do Senhor para pregar nas igrejas. E quando eu saía pregar nas igrejas, nos bairros, nas outras cidades, Porto Alegre, Gramado, Sapiranga, enfim, que eu ia a outros lugares pregar, cultos ao ar livre, na casa das presidiárias, culto dentro dos fumódromos, que a gente ia em busca dos drogados. Eu sempre convidava essa irmã, eu nunca deixava ela de lado para apoiar o ministério dela. Era uma pessoa que eu tinha um carinho tão grande, mas tão grande. Muitas vezes ela posava na minha casa e a gente saía viajar junto para fazer a obra do Senhor. E, irmãos, o que me marcou foi que quando eu saí da igreja, e quando que eu ia na igreja como visitante, que eu encontrava essa irmã, tudo que eu queria era um abraço dela. Eu não queria mais nada, sabe? Era só um abraço porque eu amava ela demais. E eu sentia muita falta dela, eu sentia muita falta das nossas conversas. E eu lembro que essa irmã, ela fazia de conta que aquele banco que eu estava sentada é como se eu não estivesse ali, é como se eu não existisse, é como se eu não estivesse naquele culto. E aquilo me machucava muito porque eu tinha um amor tão verdadeiro por ela, tão real por ela, porque todas as vezes que ela caiu, eu não conseguia aceitar e eu dizia: Deus, eu não aceito, enquanto ela não voltar, eu não vou parar de orar. E quando eu via ela de pé, eu me alegrava. E um certo dia eu estava vindo na rua e uma católica me chamou, ela me reconheceu e chamou: irmã Daniela, e eu já não estava mais na igreja. E aquela católica me chamou e disse assim para mim: irmã Daniela, você saiu da igreja, por quê? Daí eu respondi para ela: coisas da vida. E ela disse assim: a irmã fulana esteve lá em casa para fazer uma campanha lá na minha casa. E eu perguntei dela para ti, porque vocês estavam sempre juntas. E foi quando ela me disse que tu saiu da igreja. E eu perguntei para ela qual o motivo que tu saiu da igreja. E ela disse que tu saiu por causa de homem, por causa do que tu casou. Irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não saí por causa de homem. Até hoje, vai fazer 2 anos que eu saí da igreja. Até hoje eu não tenho relacionamento com ninguém. Sabe o que é com ninguém? É com ninguém. Então foi uma experiência que me machucou muito, muito, muito mesmo. Sabe? Porque eu não esperava isso dessa pessoa. Hoje eu já consegui perdoar. Mas eu confesso que muitas vezes quando eu me lembrava, eu chorava dentro de casa e eu dizia: Deus, o porquê isso? Por que as coisas têm que ser assim? Então foi uma experiência muito amarga que eu passei. A próxima pergunta. Você tem algum item religioso? Ou seja, algumas pessoas perguntam: irmã Daniela, tu guardou as tuas saias, as tuas roupas de crente para que um dia tu volte? Não, eu não guardei nada não. A única coisa que eu ainda tenho é o meu guarda-pó de obreira, que eu nunca me desfiz dele, não vou me desfazer dele, e a minha Bíblia. Eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho um carinho muito grande, irmãos, pela minha Biblinha. Ela me acompanhou por muitos anos dentro da penitenciária. E quando eu olho para aquela minha Biblinha até hoje, eu consigo ver coisas do passado, aquela Biblinha bem gordinha, de tantos pedidos de oração que eu saía de dentro daquela penitenciária, que aquelas presas me davam. A próxima pergunta. Qual o culto que mais te marcou? Irmãos, foram tantos cultos que marcaram, foram tantos cultos, tantas coisas. Eu vi Deus operar sinais, maravilhas e prodígios, mas o que mais marcou na minha vida foi a penitenciária. O que mais marcou na minha vida foi a penitenciária, e o que me marcou muito, irmãos, muito, é o ministério da oração,
quando que eu estava no bairro Beltrão de Queiroz. Isso eu nunca vou esquecer. O meu filho na época ele era pequeno. Eu não lembro a idade que ele tinha, mas ele ia na escolinha ainda. Ele não tinha idade para uma escola regular. E irmãos, um certo dia Deus falou comigo e disse assim para mim: coloca o ministério da oração. E eu falei com a minha dirigente, que na época era a irmã Zélia. E eu falei com ela e disse: Zélia, Deus falou comigo para mim colocar o ministério da oração aqui, porque na época não tinha o ministério da oração. E a minha dirigente na época ela não poderia estar no ministério da oração pelo horário que seria, por causa do horário de trabalho dela. E Deus não me disse assim para mim: Daniela, tu vai no ministério da oração se os membros te apoiar, se o pastor te apoiar, se o visitante estiver ali. Deus falou, coloca o ministério da oração e amém. Se Deus falou contigo, é contigo. Não fique esperando por um público, não fique esperando por uma plateia. Se Deus falou com você, vai e faça. Não questiona, simplesmente obedeça. E ali, irmãos, foi colocado o ministério da oração. E muitas vezes eu ia e era só eu e o meu filho, e ninguém mais. No começo, e muitas vezes ali, irmãos, ia uma jovem. Eu lembro que aquela jovem dobrava os joelhos e aquela jovem chorava muito, mas muito. Só que ela nunca falava nada, ela só chorava na presença de Deus. E irmãos, eu me lembro que chegou um domingo, eu tinha que ir no Ministério da Oração na segunda-feira. Chegou no domingo, o meu filhinho começou com dor na barriga, ele dizia: mãe, dói a minha barriga, mãe, dói a minha barriga. E quanto mais doía, mais ele se encurvava, ele dizia: ai, a minha barriga, ai, a minha barriga. E ali eu já sabia que era o diabo. Eu disse: ah, é tu, Satanás, porque tu sabe que amanhã tem o ministério da oração dentro daquele bairro e tu está se levantando. Mas eu vou permanecer e o sangue de Jesus tem poder e eu vou ir. Irmãos, eu sei que eu passei aquele domingo com aquela criança doente, se queixando da barriga, mas eu não levei no médico porque eu já sabia que não era para o médico o problema dele. Na segunda eu levei ele para a escolinha e ele bem ruinzinho, ele foi para a escolinha e eu fui trabalhar. E na segunda eu ficava o dia inteiro de jejum, eu só entregava o meu jejum quando eu chegava em casa à noite, depois do ministério da oração. E ali, irmãos, eu me lembro que quando que eu saí da empresa, 5h18, que eu fui até a escolinha pegar ele. Eu fui pegar ele e as tias da escolinha disseram: mãe, ele não está bem, tu tem que levar ele no médico. Ele passou o dia inteiro ruinzinho, ele não teve as atividades, ele não interagiu com as outras crianças. O soninho dele foi um sono agitado, essa criança não está bem. Tu precisa levar ele ao médico. Elas disseram para mim. E ali, irmãos, eu peguei ele no colo. E quando que eu estava indo para a parada para nós pegar o ônibus, ele disse assim: mãe, tu não vai para a igreja hoje, né, mãe? Eu disse: filho, a gente precisa ir, a mãe está no ministério da oração, filho, a mãe precisa ir. A resposta dessa criança foi: mãe, acho que nem o próprio Deus quer que a gente vá. E, mãe, eu tô com muita dor na minha barriga, eu não aguento mais de dor, mãe. Olha aí o que está acontecendo comigo. Acho que não, Deus não é com esse ministério de oração, ninguém vai. É só nós que estamos lá e ninguém vai, mãe. Eu disse: filho, hoje eu vou fazer uma prova com Deus. Se o ministério da oração for por Deus, quando a mãe orar hoje pela última pessoa, tu vai estar curado. Sendo que geralmente ia uma menina na igreja, essa que eu disse que ela chorava muito. E, irmãos, ali eu fui, abri a igrejinha e eu comecei a orar. Eu orava com ele no colo, um pouco eu me sentava na cadeira com ele, um pouco eu me ajoelhava e eu debruçava ele no meu colo, um pouco eu colocava ele no tapete na frente do altar, porque eu cansava com ele no colo. Eu levei o mamazinho dele, ele não chegou a tomar tudo porque ele sentia muita dor. E eu orando e glória, queimando, e Jesus queima isso, e Jesus queima aquilo, Jesus repreende aquilo. E eu via ele se retorcendo e botava a mão na barriga e eu não parava de orar. Mas eu não orei para Deus curar ele em momento algum.
Eu continuei com a minha oração normal pelas pessoas, como eu orava e dizia: Jesus salva as vidas, liberta as almas, e ali eu continuei com a minha oração. Irmãos, quando terminou 1 hora de oração, terminou 1 hora bem certinho de oração, eu orei por aquela menina que estava no culto, no ministério da oração. Ela foi embora, me deu paz do Senhor e foi embora. Quando eu estava chaveando a igreja, o meu filho disse assim para mim: mãe, tu vê, mãe, que isso aqui não é por Deus. Tu disse que quando tu orasse pela última pessoa ia estar curado. Olha, a minha barriga ainda dói. E tu tá chaveando a igreja. E eu ainda estou com dor. E eu respondi: filho, ainda a mãe não orou pela última pessoa. Tu lembra, filho, que nós temos que ir lá em tal casa, porque eu estava numa campanha de oração na casa de uma ex-presidiária. Isso já era quase 8 horas da noite e nós continuava dentro da vila. E irmãos, e ali nós fomos na casa dessa ex-presidiária e eu orei por ela, fiz a campanha normal, orei pelos familiares dela que estavam ali naquele momento. E quando nós fomos sair da casa dessa menina, tinha umas escadarias para descer e a luz daquelas escadarias tinha queimado. Então estava escuro para nós descer. Eu disse: filho, por favor, filho, desce essas escadas caminhando, que depois a mãe te pega no colo. Porque nós vamos cair nessas escadas, tá tudo muito escuro, a mãe não consegue enxergar, nós vamos cair. E irmãos, ali eu confesso que eu estava fraca, eu estava com fome, eu estava o dia inteiro sem comer. Minha última refeição tinha sido no domingo de noite. Porque no segundo eu estava no propósito do jejum. E eu sei, irmãos, que nós viemos caminhando até na frente do Habib's, que hoje o Habib's não existe mais. Porque ali a gente pegava o ônibus. E nós entramos, pegamos o ônibus, entramos. Quando nós estávamos a uma certa altura, o meu filho estava sentado no chão do ônibus, com as mãozinhas em cima do banco, brincando com uns brinquedinhos que eu tinha levado para ele. E ele disse assim: mãe... Ele bradou assim dentro do ônibus: mãe, a oração é por Deus. A minha dor sumiu, mãe. Eu não tenho mais dor. Eu nem lembrava, irmãos, mais da dor dele. Então foi uma experiência assim que eu tive muito grande com Deus, que o ministério da oração era por Deus. E ali, irmãos, Deus operou milagres, Deus operou maravilhas. E esta jovem que eu disse que ia na igreja, que ela chorava muito, muito, muito. Ela, depois de uns 15 dias, ela chegou em mim e disse assim: irmã Daniela, eu preciso te contar algo. Quando eu vim aqui, irmã Daniela, no Ministério da Oração, e que eu chorava e que tu nunca entendia, eu pedia para Deus me curar da AIDS, porque eu fui atestada soro positivo HIV. E eu repeti 3 vezes os exames, e as 3 vezes deu soro positivo. E eu orava e pedia para Deus me curar. E eu me lembro, irmã, que tu colocava a mão sobre a minha cabeça e dizia: Deus, purifica o sangue dela. E tu repetia na oração, dizia: Deus, eu não sei o porquê, mas o Senhor só pede para mim orar pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue dela. Purifica o sangue dela. E tu não sabia de nada, irmã Daniela. E Deus me curou. E ela disse assim: agora eu vou repetir os exames e vou mostrar para todo mundo. E irmãos, ali ela repetiu os exames e foi assim algo extraordinário que Deus fez na vida desta jovem. Ela contou esta bênção dentro da igreja do Beltrão de Queiroz. Ela contou essa bênção dentro das sedes. Essas palavras não são só minha. Esta menina contou e ela provou através dos exames, 3 exames positivos e depois 3 exames negativos. Deus fez a obra na vida dela. E o que eu deixaria qual o conselho que eu daria para as pessoas que estão na igreja, para os irmãos que estão na igreja hoje? Eu daria o conselho que você não saia da igreja. Passe o que tu passar, mas fique na presença de Deus. Mas se for para ficar brincando, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena ficar na igreja para ficar brincando. E quando você vê um desviado voltando para a igreja, muitas pessoas oram para um desviado, não é mesmo? Para um desviado voltar para a igreja. Mas quando esse desviado voltar para a igreja, não fica tirando pedra nele. Porque muitos oram para tantos outros voltar para a igreja, e quando eles voltam para a igreja, eles arrebentam no meio. E eles assumem o altar,
para tocar no pecado que essa pessoa fez quando estava desviada. Ei, se é para você orar para um desviado voltar, para depois você jogar na cara dele o pecado dele, a falha dele, então por favor não ore. Não ore, não faça isso. É esse o conselho que eu dou para os irmãos que estão na igreja. E quando, irmãos, muitas vezes o que me chateia que eu vou na igreja é que pessoas usam o altar para me dizer, porque tu saiu por causa do homem, porque tu olhou para o homem. Eu não saí por causa do homem. Eu não saí por causa de namorado. Eu não saí por causa de casamento. Eu saí porque eu esfriei na fé. E eu sempre disse para Deus que o dia que eu não tivesse num patamar elevado espiritualmente, nesse dia eu não ficaria mais na igreja. Eu nunca, irmãos, eu disse para Deus, quando eu fui me batizar, eu nunca disse assim para Deus, a pergunta que os presbíteros fazem dentro das águas, certo? É correto o que eles perguntam. É certíssimo que eles perguntam assim, você promete ser fiel a Deus até a tua morte? Quando me fizeram essa pergunta, a minha resposta foi o seguinte, eu prometo ser fiel a Deus até onde que eu conseguir. Eu não prometi nem dentro da água ser fiel a Deus até a morte. Porque eu não sabia até onde que eu ia suportar, até onde que eu ia conseguir suportar, até onde que eu ia sobreviver, espiritualmente falando. Eu gostaria que vocês ficassem com essas palavras. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer crítica construtiva, pode ter certeza que ela vai ser bem-vinda. Então está aí, né, um resumo. Muitas pessoas me perguntam dentro da igreja por que você saiu. Está aí então para quem queria saber o porquê que eu saí da igreja. E se tem algo ainda, irmãos, que eu não perdi o hábito, é de devolver o dízimo. Outro dia eu estava na igreja e uma obreira bateu nas minhas costas, eu estava de joelho orando. E quando ela passou, eu disse, irmã, busca lá um voto para mim, pega um voto no altar. E quando ela veio trazer o voto, ela olhou para mim e disse assim, irmã Daniela, tu ainda só está de pé, o diabo ainda não te destruiu, porque tu tem fé, né? Eu disse, louvado seja Deus, eu posso não estar na igreja, você pode me ver da forma que você me vê, mas Deus, Ele conhece o meu coração. Eu não preciso sair escancarando para ninguém nada, Deus, Ele conhece. Então, eu gostaria que vocês ficassem com essas palavras. E agradeço a você que esteve comigo até nesse momento, amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão e minha amada irmã. E eu quero dizer para você que eu nunca deixei de orar pela igreja, eu nunca deixei de orar pelo pastor, eu nunca deixei de orar pelo novo convertido. Aí muitos vão dizer assim, Deus não ouve a oração de um desviado, Deus não ouve a oração de fulano, porque eu já vi muitos falar isso em cima do altar. Ei, eu quero dizer para você que Deus ouve sim, e eu te provo isso, porque se Deus ouvisse só a oração de um cristão, então nem a sua Ele ia ouvir, porque um dia antes de você ser crente, você era um mundano, que nem hoje eu sou. Então eu quero dizer que Deus, Ele ouve sim, Deus, Ele ouve a nossa oração, Deus, Ele responde o nosso clamor, amém? Fica com essas palavras, que Deus vos abençoe.